E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na nossa disciplina de projeto de cadeia de suprimentos e nós vamos trabalhar hoje, detalhar sobre a questão de localização da unidade de operação, tá certo? Nos outros e-books, nas outras videoaulas, nós trabalhamos no primeiro a questão da perspectiva de uma rede de suprimentos, né, da cadeia de suprimentos. No e-book anterior, nós trabalhamos sobre a configuração dessa rede, né? Questão da verticalização, né? E hoje nós vamos trabalhar a localização da capacidade, tá? Localização da capacidade dessa rede de operação. Então, vou passar aqui para vocês já. Esse é o nosso terceiro e-book, né? Nós vamos fazer 5, tá? São 5 e-books. No próximo e-book, que é o quarto e-book, nós vamos falar. Deixa eu pegar só um lápis aqui, pronto. Nós vamos falar sobre a gestão da capacidade produtiva a longo prazo, né? E nós já estamos também trabalhando, né, com esses exercícios que eu passei alguns para vocês já, né? Então vamos seguir. Hoje nós vamos falar sobre localização da capacidade, ok? Já voltar aqui para vocês. Então, para começar, pessoal, nós vamos começar por uma frase que foi dita pelo Lord Seff, né, que ele é o chefe da Maxpace, que é uma loja de roupas, né, lá do Reino Unido. Eu vou detalhar um pouco mais sobre que loja é essa, que rede é essa, né? Mas ele falou o seguinte: ele falou que há 3 coisas importantes em vendas de varejo. Então, a operação dele é varejo, né? Comércio varejista. Então, as 3 coisas mais importantes para ele é o que ele considerou que a primeira é localização, a segunda localização e a terceira também é localização. Então, nós vamos ver essa importância de se definir a questão local dessa operação. Quais são as variáveis que fazem com que essa localização seja tão importante. Então, nós vamos falar sobre a questão de custos, né? Principalmente sobre custos. Nós vamos ver 2 técnicas, vai falar sobre o custo de transporte, tá? Então, a gente vai ver algumas variáveis aqui que são importantes. Bom, então essa loja aqui varejista, né, essa rede de lojas, né, a Marketplace, certo? Então a Marketplace ela é uma companhia de varejo britânica, né? Ela é a maior rede de lojas de departamento do Reino Unido. Ela possui mais de 840 lojas e está presente em mais de 30 países, tá? Então a questão da localização para o chefe dessa rede é muito importante, né? E aquela coisa, né? Estar na localização errada, dentro do contexto que foi dito pelo CF, né? É muito importante porque pode significar lucro ou prejuízo, né? Então, estar na localização errada pode ter impacto significativo nos lucros ou nos serviços, tá? A questão do lucro ou a questão do serviço em relação a como você está prestando aquele serviço, tá? Para o seu cliente. E isso pode ser definitivo para a sobrevivência da organização, tá? Então, muitas vezes você está ali no local errado, né? E você não consegue aí sobreviver dentro desse mercado, ok? Então, são diversas as variáveis que vão configurar a definição dessa localização ideal de uma estrutura de operação, tá? Dentre elas, nós vamos destacar os objetivos da decisão de localização, as influências dos custos do lado da oferta e os fatores da comunidade e também as influências do lado da demanda. Então, nós temos alguns pontos que são importantes, algumas variáveis que são importantes e são determinantes para a gente definir aí uma localização ideal, certo?
passando aqui, quais são as razões para decisões de localização. Quais são as razões que eu tenho quando eu estou definindo ali onde a minha localização, onde será a localização da minha operação. Tá? Nós temos geralmente sempre questões técnicas que são envolvidas aí, nós vamos ver essas questões técnicas aqui. Mas nós temos também hoje muitas empresas que deram certo, né, mas que não estavam ali no local ideal dentro das relações técnicas. Vão existir aí, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu contextualizei aqui. Ó. As razões são geralmente de ordens técnicas, as razões para definir onde é a localização, certo? Onde é a localização ideal. Mas nem todas as operações podem justificar de forma lógica, podem justificar logicamente as suas localizações. Algumas situam-se onde estão por razões históricas. Algumas operações estão em determinado lugar porque estão lá, porque existe uma relação histórica. Não existe uma relação técnica, mas existe uma relação histórica. E além dessa relação histórica, tem um outro ponto que eu também vou destacar aqui. Ó. Além da questão histórica, outros pontos podem ser decisivos na manutenção do local da operação. Tá? Na manutenção do local da operação. Dentre eles ocorre a suposição de que o custo e a interrupção inerentes à mudança de localização ultrapassariam quaisquer benefícios potenciais de uma nova localização. Então, eu já estou naquele local, tá? Eu sei que não é o local ideal nas questões técnicas que são apresentadas, tá? Mas eu ia ter um ônus se eu resolvesse sair daquele local. Então, em alguns casos, né, essa mudança não ocorre por esses fatores. Eu vou dar um exemplo de uma marca nacional, tá? Marca nossa aqui do Brasil, que é como se ela tivesse surgido no local errado, né? Na localização errada, mas que ela prosperou e hoje é uma marca conhecida mundialmente, que é a marca Osklen, né? É a marca de um país tropical que surgiu a partir da produção de roupas para extremo frio. Então, num país tropical, existe a unidade operacional, tá, de produtos que são vendidos para países, né, para locais, regiões que apresentam condições climáticas de extremo frio. Né? Controverso assim na hora, né, da operação, mas quando a gente olha só para a operação, mas tem toda uma relação histórica aí para mostrar que aquela localização pode se manter naquele local. Então, em meados dos anos 80, após seguir a tradição da família e se formar em medicina, o Oscar, que é um médico, né, ortopedista, ele é especializado em traumatologia do esporte, né? Ele foi convidado para acompanhar um grupo de alpinistas no Monte do Aconcagua, né? E ao planejar essa mala, né, para essa viagem, que levaria para essa viagem, o Oscar ele notou que no Brasil não havia roupas adequadas para aquelas condições de extremo frio e também que não seria, né, nada de se espantar, já contando já com esse contexto que eu passei para vocês de que o nosso país é um país tropical, que não existe região aqui que tenha aí essa relação de extremo frio, então naturalmente não tinha fornecedores desse tipo de produto aqui no Brasil. Então, ao longo da pesquisa, né, o Oscar continua a pesquisar, né, e ele desenvolveu um tecido de membrana impermeável interna, né, que evaporava o suor e mantinha o corpo seco e aquecido, né? O chamado StormTech System, né? E começou a fazer a produção. Então, de forma artesanal, a operação foi iniciada e produziram cerca de 10 casacos, né? E esses casacos foram utilizados aí pelas equipes de expedição.
E em dezembro de 89, né, ocorreu a inauguração da primeira loja da Oscler em Búzios, né? Então, em uma praia, tá? Em uma praia estavam sendo vendidas casacos, né, para pessoas que iriam, né, frequentar esses ambientes com essas regiões com condições climáticas de extremo frio, certo? Então hoje, né, hoje a Osclen ela é reconhecida internacionalmente, né, no ramo da moda, e ela ampliou bastante o seu mix de produtos, né, e possui hoje a Alpargatas como uma das suas sócias, né, uma sócia. Então muito bem desenvolvida a marca, né, e deu tudo certo, mas se a gente olhar só para a questão de localização, desse ponto de vista, nas relações técnicas, né, a operação não seria, não estaria localizada no local ideal, certo? Continuando aqui, falar sobre a questão de mudança, né, mudança de localização, tá? Dois estímulos geralmente levam as organizações a mudarem as suas localizações, que são principalmente alterações quando ocorre alteração na demanda ou quando ocorre alteração nos suprimentos, tá certo? Então vamos falar um pouco sobre as possibilidades de alterações na demanda e alterações aqui nos suprimentos. Então, a mudança de localização ela pode ser causada por alterações na demanda de consumidores, tá? Na demanda de consumidores. Então, empresas fornecedoras de uma rede, aqui seria disso, certo? Empresas fornecedoras de uma rede de operações maiores, elas podem se ver obrigadas a mudarem de local a partir da mudança da operação principal. Então, eu tenho dentro de uma rede, tá? Eu tenho a operação principal e eu tenho as empresas que são fornecedoras de acessórios para essa produção, né? Para essa produção principal. Então, a partir do momento que essa operação principal, a detentora dessa operação principal sai desse local, ela deixa os seus fornecedores também com essa possibilidade, né, de também mudar e de acompanhar essa empresa principal. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui só para ficar mais fácil. Digamos que a gente tem um fabricante de roupas, né? Um grande fabricante de roupas, ela resolve mudar-se para a Ásia, tá? Ela estava no continente americano, por exemplo, e foi para a Ásia, né? Então, as empresas de fornecimento de zíper, de linha e de outros acessórios, né, para essas roupas, elas também resolvem mudar de local. Por quê? Porque ocorreu uma alteração na demanda dela, né? Quem demandava a maior parte dos produtos ou todos os produtos era essa empresa detentora da operação principal, certo? Outro ponto, as alterações no volume da demanda, ela também podem causar realocações, né? Então, uma operação ela pode expandir o seu local atual ou transferir-se, né, para um outro local. E aí a gente pode falar até desse próprio exemplo. Digamos que essa empresa essa empresa detentora da operação principal, ela não tenha saído, né, aqui da América. E só que veio uma outra empresa e ficou também produzindo, né, e pegou essa empresa fornecedora também como fornecedora para ela. Então, o que é que aconteceu para essa empresa? Eu vou ter também que expandir, né? Eu vou ter que aumentar a minha produção porque agora eu tenho duas empresas que compram esse meu produto. Então, vem para a questão, meu volume, né, de demanda aumentou. Então, eu vou expandir essa minha fábrica ou vou construir uma outra fábrica, né, para continuar a minha produção. Tá certo? Agora vamos para exemplos aqui dentro dessas alterações de suprimentos, tá? Então, alterações no custo ou disponibilidade de suprimentos, de insumos,
para a operação, elas são estímulos para a realocação da operação. Vamos falar aqui então sobre a questão, dar um exemplo sobre a disponibilidade. Eu posso ter empresas industriais de exploração aí de recursos naturais que elas vão mudar de local a partir do momento em que começar a se ter escassez daquele produto, né, daquela matéria-prima que eu estou explorando, né? Então ela vai se ver obrigada a mudar de local. Outro exemplo dentro de suprimentos são as empresas de manufaturas, tá? Que buscam instalações em outra parte do mundo, né? Onde o custo de mão de obra seja mais baixo do que no local original. Então, por que é que eu estou falando do local original? Porque eu estou falando aqui em mudanças, né? Falando em mudanças de localizações, certo? Então, a tendência é que dentro dessa área de suprimentos, que mão de obra é um recurso de suprimento, né? Empresas de manufaturas elas muitas vezes mudam de local, né? Para buscar essa mão de obra mais barata, tá bom? Aí pessoal, eu vou finalizar esse primeiro vídeo aqui, tá? Nós estamos chegando aqui em 16 minutos de aula, tá? E na sequência eu já falo sobre a questão dos objetivos de localização, tá bom? Então valeu pessoal!